Bom dia a todos. A gente vai começar então a nossa quinta reunião do grupo de estudos das obras de Emmanuel, né, que a gente está lendo o livro há 2000 anos. Nós estamos no capítulo 2, que chama Um Escravo, né? Então vamos continuar. Na aula passada, o Públio estava conversando com a esposa do Públio, a Lívia, estava conversando com a Calpurnia, esposa do Flamínio. Aí chega num ponto em que a conversa muda de rumo, né? Então, Flamínio deu-me a conhecer todas as circunstâncias da tua permanência na Judéia, mas alguns pormenores, alguns detalhes existem que eu ainda desconheço. Ficarás de fato em Jerusalém? Sim, Públio deseja que nos fixemos na mesma residência do seu tio Sálvio, em Jerusalém, até que possamos eleger o melhor clima do país, de maneira a beneficiar a saúde de nossa filhinha. Está bem, exclamou Calpurnia, assumindo ares de maior discrição. Em face da tua inexperiência, sou obrigada a esclarecer o teu espírito, considerando a possibilidade de quaisquer complicações futuras. Eu marquei essa parte em amarelo, né? Até para deixá-los assim atentos, né? Com, com as consequências disso, né? Dessa frase, né? No fim, às vezes a gente tá, tá bastante preocupado, tá bastante tá com o desejo de ajudar as pessoas, mas às vezes a gente acaba colocando algumas preocupações na cabeça dela e fazendo com que a pessoa haja de uma maneira que eventualmente ela não agiria, né, por conta daquele nosso comentário, né? Isso a gente vai ver hoje é, nessa, nessa próxima parte aqui do livro bastante vezes. Alguém quer fazer algum comentário? Então vamos continuar. Lívia surpreendeu-se com a observação da amiga, mas, toda ouvidos, revidou impressionada. Mas que queres dizer? Sei que não tens o conhecimento mais acurado, mais apurado dos parentes do teu marido, que há tanto tempo se conservam ausentes de Roma, murmurou Calpurnia com as minudências características do espírito feminino. E constitui um dever de amizade aclarar, né, esclarecer o teu espírito, a fim de não te conduzires com demasiada confiança por onde passares. Então, ela continua naquela mesma questão, né, que eu tinha marcado em amarelo antes, né? Então, e aí ela já quer, então lá eu tinha falado, olha, às vezes a gente faz um comentário e aquilo lá vai mudar as atitudes das pessoas, né? Aqui ela já fala claramente que ela quer que ela mude as atitudes, né? Ela quer mudar as atitudes das pessoas, da amiga, né? O pretor Salvio Lentulus, que há muitos anos foi destituído do governo das províncias e agora tem simples atribuições de funcionário junto ao atual procurador da Judéia, não é bem um homem idêntico a teu marido, que, se tem certos defeitos de família, é um espírito muito franco e sincero. Eras muito jovem quando se verificaram acontecimentos deploráveis, acontecimentos execráveis, né, que causavam repúdio, consternação em nosso ambiente social, com referência
as criaturas com quem agora vamos conviver. A esposa de Sálvio, que ainda deve ser uma mulher moça e bem cuidada, é irmã de Cláudia, a mulher de Pilatos, que era o governador da Judéia na ocasião, a quem teu marido vai recomendado, em caminho da alta administração da província. Em Jerusalém vais encontrar toda essa gente, de costumes bem diferentes dos nossos, e precisas pensar que vais conviver com criaturas dissimuladas, né? Dissimuladas é fingido, né? Que está tentando encobrir a verdade, e perigosas. Não temos o direito de reprovar os atos de ninguém, a não ser em presença daqueles que consideramos culpados ou passíveis de recriminações. Eu marquei essa parte em amarelo, né? Porque aí ela está dizendo que está fazendo alguma coisa o contrário do que ela tinha falado antes. Antes ela queria, ela ia trazer essas histórias que a Lívia não conhecia, para que a Lívia pudesse, né, ter atitudes diferentes quando ela encontrasse aquelas pessoas, ter atitudes diferentes do que ela teria se ela não conhecesse as histórias, né? Aí agora, por outro lado, ela fala, olha, o certo qual que é? É que a gente só deve trazer essas coisas quando estiver na presença das pessoas. Então, ela mesmo reconhece que essa atitude dela não é a mais aconselhável, né? Isso eu estou falando, né, pensando que um dia a gente vai voltar para o plano espiritual e vai ter tudo isso muito claro, né? Aqui na Terra, a gente consegue arranjar mil e uma justificativas para falar que aquelas nossas atitudes, né, de contar uma fofoquinha aqui, contar um caos ali, né, são louváveis, né? Mas aí vai chegar um dia que a gente vai achar que essas nossas atitudes não são tão louváveis assim. É isso que eu estou elencando, salientando aqui, né, quando eu marco esses trechos em amarelo. Mas devo prevenir-te de que o imperador, e aí no caso ele está falando do Tibério, né, que era o imperador de Roma naquele período, foi forçado a designar essa gente para serviços no exterior, considerando graves assuntos de família na intimidade da corte. Que os deuses me perdoem as observações da ausência, mas é que, na tua condição de romana e mulher de senador ainda jovem, serás homenageada pelos conterrâneos distantes. Homenagens que receberás em sociedade como ramalhetes de rosas cheios de perfume, mas também cheios de espinhos. Acho que tudo na nossa vida sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente não existe nada que só tenha aspectos positivos. Sempre tem algum senão, alguma questão que a gente precisa. E às vezes esses senões, essas questões, né, estão muito ligadas ao que a gente está vivendo naquele momento. Eu acho que reações que eu tenho hoje, talvez eu não tivesse se eu vivesse essa mesma situação que eu estou vivendo hoje, se eu vivesse há 5 anos atrás, né? E acho que então tudo está ligado também ao
estágio que a gente está vivendo em cada um, na nossa vida naquele momento, né? Então, acho que essa percepção do que é rosa, do que é espinho, ela não é uma coisa muito clara nem para nós, né? A gente acaba fazendo esse julgamento, né? E é um julgamento que é variável ao longo do tempo. E além disso daí, quando eu marquei esse rosas e espinhos, né, eu também gosto sempre, né, quem já teve aula comigo, eu gosto sempre de brincar, né, que se a gente sair na rua, a gente se a gente sair na rua procurando bituca de cigarro, com certeza nós vamos encontrar. Se a gente sair na rua procurando flores, com certeza nós vamos encontrar. Aí agora só depende da gente decidir o que, que a gente vai procurar quando a gente sai na rua, né? Isso não precisa nem sair. Quando a gente olha para dentro da gente, né? É o que a gente falou na semana passada, na abertura, né? A gente pode olhar para a gente e olhar todos os nossos defeitos. E se a gente quiser, a gente também pode olhar as nossas virtudes, né? Então a gente tem que olhar para a gente, tendo certeza que todos nós temos defeitos e virtudes, tendo certeza que nós temos muito a aprender, mas que também já aprendemos bastante. Vocês querem fazer algum comentário? Eu acho que é porque nós ainda aprendemos com a dicotomia, né? A gente ainda aprende com claro, escuro, bem e mal, para e acho que o que você falou, Paulo, é bem pertinente. Eu acho que o que está no nosso coração é o que nos salta aos olhos, né? Eu acho que se salta aos olhos é porque a gente tem um aprendizado muito grande com aquilo. Até porque eu acho que aí tem a ver com o julgamento, né? Quando você estava até ressaltando aqueles 2 pontos dos comentários da Calpurnia, me veio justamente aquela passagem da Bíblia que fala do argueiro, né, no olho do irmão e a trave no nosso olho, né? Que é justamente como a gente lida com o julgamento, né? E é com base em julgamento que a gente acaba fazendo os comentários, né? Que é o que a Calpurnia estava falando lá ela acha que pode fazer comentário se for considerado culpado ou passível de recriminação. Mas se a gente for pensar em questões morais, nem assim, né? A gente pode apontar o erro do outro, porque é isso, a gente não vivencia a situação do outro, a gente não sabe da condição do outro, e mesmo que nós soubéssemos, né, a gente tem que entender que o outro também tem a sua evolução, assim como nós temos, né? E que um dia a gente pode ter estado nesse mesmo patamar de evolução, e se de repente hoje o outro tem alguns pontos que de repente a sociedade recriminaria, nós também os temos, né? Às vezes o nosso pode até ser que fique mais escondidinho, a gente consegue disfarçar bem, mas todos nós temos essas nossas falhas, as nossas sombras e temos também as nossas luzes, né? E aí acho que bate com isso que você estava falando, de o que é que salta aos nossos olhos, né? É o lado positivo, é o lado negativo. Paulo, Pode falar. Paulo, tá me ouvindo? Estou, pode falar. Eu acho que dentro daquilo que você expôs, eu penso da seguinte maneira: o ser humano, ele tem o péssimo dom de querer ser o juiz, né? Quando você falou de sair na rua, eu me lembrei de um trecho de um livro que eu li, né? Que as pessoas saem na rua e julgam o outro pela cor da pele, pela roupa que está vestindo, ou pelo status social, né? Os títulos. Então, nós estamos constantemente sendo juízes, julgando. E quando chegar a nossa vez de nos auto-julgarmos,
aí nós vamos ver o quanto é dolorido. Nós temos que lembrar que o julgamento está na mão de Deus. Nós não temos que julgar ninguém. Nós temos que buscar, como você bem o disse, o melhor de tudo que nós estamos vendo, de tudo que nós estamos observando. Eu já fui professora, né, estadual e trabalhei com crianças, e eu tinha para mim que você apontar o erro, você agrava mais, você solidifica esse erro na criança. Você tinha que sempre dar o exemplo do que é certo, o que é correto. E isso faz com que ela assimile. Mas, na realidade, essa técnica não deve ser empregada somente com crianças. Eu acho que entre os seres humanos, isso também é válido. Nós ainda estamos longe de sermos perfeitos, mas é uma coisa que a gente tem no nosso dia a dia que aplicar, né? E de tanto aplicar, quem sabe vira uma constante, uma permanente em nossa vida. O Fiore, você queria falar, Fiore? Sim, eu quero fazer uma observação nessa sua reflexão, que ela nada mais é do que aquilo que a gente aprende quando faz, acho que o primeiro ano, né, de aprendizes, que é você exercer a sua reforma íntima, né, onde você persevera nas suas virtudes, né, e trabalha os seus defeitos. É isso que a gente tem que focar, né? É exatamente o que você está falando, né? É isso aí. Eu só queria fazer só uma observação ao comentário da Roseli, quando ela falou que o nosso julgamento está nas mãos de Deus, né? Roseli, eu tenho uma notícia ruim para te dar, tá? O nosso julgamento não está na mão de Deus, não está nas nossas mãos. Nós que vamos nos julgar, nós que vamos avaliar os nossos atos, né? E aí a gente não vai ter como esconder as provas, não vai ter como esconder algum detalhe, porque se o julgamento for por alguém externo, né? Deus, qualquer um, né? A gente consegue manipular as provas, mas quando o julgamento é feito por nós mesmos, aí a gente vai ter que levar tudo em consideração. Tá? Foi o que eu disse, Paulo. Nosso auto-julgamento, quando isso isso aí. acontecer, a nossa dificuldade. Eu não expressei bem quando eu disse que o julgamento seria feito por Deus. Uhum. Deus não nos julga, por isso mesmo ele nos deu o livre-arbítrio. Mas isso eu aí. quis dizer que nós, seres humanos, a gente tem vontade de fazer o papel de Deus, entendeu? A gente se coloca no papel de Deus. E não é por aí, porque nós não compreendemos realmente esse papel, porque, como você mesmo disse, Deus não julga. Alguém mais quer fazer algum comentário? Então vou continuar. Lívia ouviu a amiga entre espantada e pensativa, exclamando em voz discreta, como quem quisesse desfazer uma dúvida. Mas o pretor Sálvio não é homem idoso? Estás enganada. É pouco mais moço que Flamínio, mas os seus apuros, né, o seu requinte, né, de cavalheiro faz da sua personalidade um tipo de soberba aparência, um tipo de grande aparência. Como poderei levar a bom termo com um bom final, né, os meus deveres no caso de me cercarem as perfídias, né, as deslealdades, traição sociais, tão comuns em nosso tempo, sem agravar o estado espiritual do meu esposo?
Confiemos na previdência dos deuses, murmurou Calpurnia, deixando transparecer a fé do seu coração maternal, a fé magnífica do seu coração maternal. Então aqui eu fiz, antes da gente começar a próxima parte, né, só um resuminho dessa outros personagens que eles vão encontrar lá em Jerusalém. Tem o Salvio Lentulus, que é o tio do Públio, e ele tem um pouco menos de 45 anos, porque a Calpurnia falou que ele é um pouco mais novo que o marido dela, e o Flamínio tem 45 anos. Tem a Fúvia Prócula, não apareceu o nome, mas já foi citada, né? É a esposa do Salvio, daqui a pouco vai aparecer o nome dela. Vai aparecer também a Aurélia, que é a filha dos dois. E tem a Cláudia, essa já apareceu, que é a irmã da Fúvia, né? E que é a esposa do Pilatos. Então, chegam Públio e Flamínio. Mas as duas não conseguiram prosseguir na conversação. Um ruído mais forte denunciava a aproximação de Públio e Flamínio, que atravessavam o vestíbulo procurando-as. Então, exclamou Flamínio, bem-humorado, assomando à porta com um sorriso malicioso. Entre a costura e a palestra deve sofrer a reputação de alguém nesta sala, porque já dizia meu pai que mulher sozinha pensa sempre na família, mas se está com outra, pensa logo nos outros. Eu marquei essa frase, né? Porque assim a gente, isso eu me incluo também. Atualmente eu estou me policiando muito na hora de ficar repetindo alguns provérbios, né? Que a gente não sabe nem de onde vieram, mas na hora que a gente vai pensar nesses provérbios, assim, analisar com mais critério, né, a gente vê que a gente está reproduzindo uma coisa que não agrega nada, né? E aí quando eu estava pensando justamente nisso, né, eu lembrei desse outro provérbio, né, um provérbio chinês, né, que fala que mentes fortes falam sobre ideias, mentes comuns sobre eventos, sobre acontecimentos, mentes fracas sobre pessoas. Então, eu estou procurando agora fazer tentar substituir alguns provérbios que eu acho que eu repetia sem pensar, né? Por provérbios com uma mensagem um pouquinho melhor, né? Para mim, né? Porque a hora que eu só tenho um jeito de mudar a forma de pensar, né? É começar a pensar de uma forma diferente. Alguém quer fazer algum comentário? Então vou prosseguir. Um riso sadio e geral coroou as suas palavras alegres, enquanto Públio exclamava contente: estejamos sossegados, minha Lívia, porque tudo está pronto e a nosso inteiro contento. O imperador prontificou-se a auxiliar-nos generosamente com as suas ordens diretas. E, daqui a 3 dias, uma galera nos esperará nas cercanias de Ostia, que é um porto perto de Roma, de modo a viajarmos tranquilamente. Acho que vocês já devem estar vendo aí, eu procurei, né? Isso seria essa galera, né? É um tipo de navio, né? De maior porte,
né, que eles tinham os remos, né? Então, aquelas pessoas, às vezes, que eram condenadas, eram condenadas a trabalhar nas galeras, né? Ou seja, eles ficavam como os remadores, né, para impulsionar essas embarcações. Apesar dela ter alguma vela, não era ainda o suficiente só a vela para fazer a embarcação se movimentar. Lívia sorriu satisfeita e confortada, enquanto do apartamento da pequena Flávia assomavam, surgiam, né, apareciam, duas cabeças risonhas, preparando-se Flamínio para receber nos braços de uma só vez os dois filhinhos. Venham cá, ilustres marotos. Por que fugiram ontem das aulas? Hoje recebi queixa do ginásio. Nesse sentido, e estou muito hoje recebi queixa do ginásio nesse sentido. E estou muito contrariado com esse procedimento. Plínio e Agripa ouviram a reprimenda, a bronca, né, a bronca paterna, né, desapontados, respondendo o mais velho com humildade. Mas, papai, não sou culpado, como o senhor sabe. O Plínio fugiu dos exercícios, obrigando-me a sair a procurar-lhe. Isto é uma vergonha para você, Agripa, exclamou Flamínio, paternalmente. Sua idade não permite mais a participação nas traquinadas de seu irmão. Eu marquei sua idade não permite mais a participação. Assim, o Plínio ele tinha 11 anos e o Agripa, não falaram, mas era mais velho, né? E aí, quer dizer, ele tinha 11 anos 6 meses antes, né? Então, talvez já com 12. E aí, assim, à medida com que a gente vai crescendo, né? Sobretudo quando nós somos crianças, assim, né? Jovens, né? A gente vai sempre podendo fazer mais coisas. Mas a gente também vai começar a experimentar, né? Ter que deixar de fazer certas coisas, né? E eu acho que quando a gente vai depois se tornando mais maduro, né, pensando mais na nossa vida, né, no que a gente fez, no que a gente deveria ter feito, né, a gente vai começar a colocar mais restrições ao que fazer, né? Então, de agora em diante, a gente provavelmente não vai poder fazer mais coisas, mas sim a gente vai dever fazer menos coisas, né? Porque a gente está pensando nesse sentido. E aí eu trouxe esse pensamento de Platão, que eu acho interessante. Deve-se temer a velhice, porque ela nunca vem só. Bengalas são provas de idade, não de prudência. Eu acho que ele, se por um lado você pode olhar isso como uma questão muito negativa, né, que ele tá, quando ele fala da velhice, né, mas eu acho que também é um alerta muito importante, né, que os cabelos brancos não indicam que a gente está refletindo mais, que é mais sábio, é mais prudente. Os cabelos brancos indicam que o tempo passou. Agora a gente precisa ver com os nossos atos se ele passou de uma forma boa, né? Eu acho que é isso daí que eu quis trazer para vocês com essa frase. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que a velhice não deve ser temida, né? Eu acho que envelhecer é um privilégio, né?
é aquilo que você falou, depende dos atos, né? Está aí o segredo de você ter atos bons, positivos, para você envelhecer com qualidade, né? Você pode ter uma restrição orgânica por causa da idade, mas se você tiver uma saúde mental em equilíbrio, a velhice é uma oportunidade, inclusive para os jovens, né? Quando você atinge a senioridade, e se o jovem entender isso, até no trabalho, em qualquer outro convívio, a pessoa que está mais madura, que amadureceu, ela pode contribuir muito ainda para a evolução, inclusive do jovem, porque a pessoa mais experiente passou já por situações que, de repente, ele pode orientar o jovem, "Ah, não vai por esse caminho, porque é um caminho errante e é inevitável você se dar mal." Então, acho que a gente não tem que temer a velhice, não. Eu não tenho essa preocupação, não. Aí não seria o que eu estava querendo alertar, não é a gente temer a velhice, é só ah, alertar pelo fato de que a gente pode ficar velho e não ficar sábio, né? E que a gente faça comentários que não ajudem os outros, né? Isso a gente conhece, gente que é assim, entendeu? Que ele abre a boca, Exato. era melhor não ter aberto, né? É só nesse ponto, né? Se você já está experimentando que você consegue ajudar os outros, acho que você já está no caminho certo, né? Às vezes Perfeita análise. A é, contribuição não pode ser negativa. Haja vista do nosso principal mandatário do país quando ele abre a boca, né? não queria nem entrar nesse assunto, mas né? Às vezes tem Então, pessoas foge que o do. melhor é não abrir a boca, né? Perfeito. Perfeito. Então, eu vou continuar se ninguém quiser fazer mais nenhum comentário. Ia a cena nessa altura quando Calpurnia interveio apaziguando, colocando panos quentes, né? É, está, tudo está muito certo, mas teremos de resolver o assunto em casa, porque a hora não comporta discussões entre pais e filhos. Ambos os meninos foram beijar a mão materna, como se lhe agradecessem a intervenção carinhosa. E daí a minutos despediam-se das duas famílias com a promessa de despediam-se as duas famílias com a promessa de Flamínio no sentido de acompanhar os amigos até Ostia, nas proximidades da foz do Tibre, no dia do embarque. Então, alguém quer fazer algum comentário? Então vamos continuar. Decorridas aquelas 72 horas de azáfama, né, de grande dedicação, de grande atropelo, de grandes coisas para fazer, né, e preparativos, vamos encontrar nossas personagens numa galera confortável e elegante, nas águas de Ostia, onde ainda não existiam as construções do porto, ali edificadas mais tarde por Cláudio. Então, vocês lembram que o imperador da época, né, era o Tibério, aí depois, que é o segundo imperador romano, né, o primeiro foi o Augusto, depois do Júlio César. Então a gente tem o mês de julho, né, por conta do Júlio César, depois o mês de agosto por conta do Augusto, que foi o primeiro imperador. Aí veio o Tibério, o segundo, Calígula o terceiro e o Cláudio o quarto, né? E aí eu fico boquiaberto com a capacidade, né, com tantos detalhes que tem nesse livro, né, que dificilmente hoje a gente conseguiria escrever efetivamente um livro desse, né? Então isso cada vez que eu vejo esses detalhes eu fico mais confiante, né, de que realmente existe esse intercâmbio do plano espiritual com o plano físico, porque
o Chico Xavier, na idade que ele tinha, com acesso às informações que ele tinha, dificilmente ele mesmo poderia ter escrito um livro desse. Plínio e Agripa ajudavam a acomodar a pequena enferma no interior, instigados, incentivados, né, pelos pais, que os preparavam desde cedo para as delicadezas da vida social. Eu marquei essa parte, né, porque eu acho que a gente está numa época que parece que essas delicadezas da vida social são coisas que deveriam estar no passado, né? E eu acho que não, eu acho que essas questões, né? Todo mundo gosta de delicadeza, né? De receber essas delicadezas, né? E a gente só vai receber mais dessas delicadezas se a gente também estiver fazendo, porque a gente mora em sociedade, né? Então a gente tem que fazer as delicadezas, né? Não esperando recebê-las, né? A gente tem que fazer essas delicadezas porque essas delicadezas eu acho que é a forma natural de nós agirmos, né? Fazer as delicadezas. E à medida com que você comece a fazer delicadezas, acho que mais pessoas à sua volta começam a fazer delicadezas e depois todos nós estaremos vivendo num mundo com mais delicadezas, né? Eu acho e a gente só tem um jeito de viver nesse mundo com mais delicadeza, é a gente começando a ter mais delicadezas, né, com as pessoas. Acho que esse tempo é propício para a gente pensar nisso. Pode falar, Fiore. Gentileza gera gentileza, né? É isso aí. Esse é um daqueles ditados que a gente pode continuar falando, né? Exatamente. Perseverar neles. É isso aí. Mais alguém quer fazer algum comentário? É uma das formas de praticar amor, Paulo. Com certeza. Acho que é o agir consciente, né? Perfeito. Então, enquanto Calpurnia e Lívia instruíam uma serva a respeito da instalação do pequenino Marcos, Públio e Flamínio trocavam impressões à distância, ouvindo-se a recomendação do segundo, que elucidava o amigo confidencialmente. Sabes que os súditos conquistados ao império muitas vezes nos olham com inveja e despeito, tornando-se preciso nunca desmerecermos a nossa posição de patrícios. Eu marquei essa daqui, assim como eu marquei aquela primeira, né, quando a Calpurnia estava explicando as coisas para Lívia, porque a gente vai ver ao longo do livro as consequências, né, de um conselho que não deveria ter sido dado, né, mas o Flamílio não pode ser inteiramente culpado disso, responsabilizado por ter dado esse conselho. O Públio também, né, precisa ser responsabilizado por ter seguido o conselho. Então, eu deixei marcado esse também em amarelo para que a gente tenha isso em mente e fatalmente a gente vai voltar nesses conselhos e verificar mais para frente no livro as consequências desastrosas que às vezes um conselho que a gente dá que não foi adequadamente pensado. Algumas regiões da Palestina, segundo seus próprios conhecimentos, estão infestadas de malfeitores, e é necessário estejas precavido contra eles.
principalmente na tua marcha em demanda de Jerusalém. Leva consigo, tão logo aportes com a família, um maior número de escravos para a tua garantia e dos teus, e na hipótese de ataque, não hesites em castigar com severidade e aspereza. A gente vai ver as consequências desse detalhe aqui, né? Mas eu marquei aqui o 1 para a gente voltar um ponto lá atrás, né? Lá no capítulo 1 ainda, né? Em que eles estavam conversando, né? E quando ele estava conversando com um amigo, né? Ele estava querendo fortalecer sua própria fortaleza de ânimo, entendendo que a lógica da brandura deve ser o escudo de suas palavras. Então, às vezes a gente tem atitudes diferentes com pessoas diferentes, né? E a gente vai ser justo quando a gente começar a ter apenas um jeito de pensar, né? E a gente tiver, para mim a justiça, ela é sempre leis iguais para todos, né? Então, a gente vai falar, o nosso mundo que a gente está vivendo não é justo. Não, sim, óbvio. As leis são diferentes, né? De acordo com a sua posição, a sua função social, né? A sua posição social, a sua posição na sociedade, você tem leis diferentes, né? E tudo é feito dando a impressão de que as leis são iguais para todos, né? Isso que é o pior da nossa sociedade, que essas diferenças não estão escancaradas, né? E a hora que a gente começa a ter uma lógica de brandura para pessoas próximas e uma lógica de severidade, asperezas com as pessoas mais distantes, a gente está usando duas regras diferentes, né? Então, Jesus veio explicar para a gente, né, que a nossa família é a humanidade, né? Então, como que a gente pode ter atitudes diferentes, né, para duas pessoas que são igualmente da nossa família, né? Eu acho que esse é a grande questão. De novo, né, como a gente já falou hoje, né, é difícil de praticar isso? Com certeza. Mas isso é o que a gente tem que colocar como meta, né? Se a gente, enquanto a gente não traçar isso como meta, a gente não vai perseguir atitudes dessa forma, não vai procurar ter atitudes dessa forma. Vocês querem falar alguma coisa? Nós temos que tentar sair dessa situação, né? Que aos amigos a condescendência, aos inimigos a lei, né? É exatamente o que nós pensamos hoje, né? Porque no fim todo o nosso mundo, né? As consequências são muito danosas, né? Esse tipo de atitude, né? A gente tem o que a gente está vivendo hoje, né, na sociedade, e a gente precisa, se a gente quer uma sociedade diferente, a gente precisa ter atitudes diferentes. Perfeito, é isso aí. E acho que mostra que nós não somos tão diferentes assim, né, do que no livro está mostrando, no sentido de que a gente ainda tem esse hábito de falar uma coisa e praticar outra, né? E acho que isso mostra que a gente está justamente subindo a montanha, né? A gente ainda tá colocando em nós esses aprendizados de transformar isso em não só conhecimento, mas em atitudes reais voluntárias, né? É isso aí. Hoje a gente não anda mais de galera, a gente anda de avião a jato, né?
mas talvez nas questões morais a gente não esteja assim tão diferente de 2000 anos atrás, né? Verdade, verdade. Então, a gente evoluiu muito na questão tecnológica e pouco na questão moral, né? E o espiritismo ele sempre fala que para gente que a, a gente tem duas asas, né? A asa do intelecto, né? E a asa da moral, né? Acho que provavelmente a gente está com a asa da, da, do intelecto, da ciência, né? Tudo ela super forte, musculosa, né? E a asa da moral, ela tá bem menos preparada do que a asa da ciência, da tecnologia. E o que eles dizem que agora, né, vai ser a hora, né, nesse milênio, né? Não é coisa para resolver isso em 2, 3 meses, não, fiquem absolutamente tranquilos, né? Nesse milênio, a nossa civilização aqui na Terra, né? Que é só uma parte da humanidade, né? Só os que estão aqui na Terra vão ter bastante oportunidades, né? Nesse milênio para que a gente desenvolva essa parte moral. Então, talvez a gente não tenha grandes desenvolvimentos, né, como a gente viu nesses 2000 anos, né, na parte tecnológica, na parte do intelecto, mas a gente vai ter certamente, acho que um bom desenvolvimento na questão moral. Alguém quer fazer algum comentário? Então, vou continuar. Públio recebeu a exortação, né, aquele estímulo, né, atenciosamente, e daí a minutos movimentavam-se ambos no interior da nave. Nave é o próprio navio, onde o viajante interpelava o chefe de serviços. Então, Aulus, está tudo pronto? Sim, ilustríssimos, apenas aguardamos as vossas ordens para a partida. Quanto aos nossos trabalhos, podeis ficar tranquilo, porque escolhi a dedo os melhores cartagineses para o serviço de remos. Com efeito, começavam ali as últimas despedidas. As duas senhoras abraçavam-se com lágrimas enternecidas, cheias de afeto, de carinho, né, e afetuosas, enquanto se expressavam promessas de perene lembrança e votos aos deuses pela tranquilidade geral. A viagem, né? Derradeiros abraços comovidos e largava a galera suntuosa, onde a bandeira da águia romana tremulava orgulhosa, ao sopro suave das virações dos ventos marinhos. Os ventos e os deuses eram favoráveis, porque, em breve, ao esforço hercúleo, né, um esforço muito árduo, penoso, muito grande, né, dos escravos no ritmo dos remos poderosos, os viajantes contemplavam de longe a fita esverdeada da costa italiana, como se avançassem na massa líquida para as vastidões insondáveis. Insondável é que você não consegue compreender, do infinito. Transcorria a viagem com o máximo de serenidade e calma. Publio Lentulus, não obstante a beleza da paisagem na travessia do Mediterrâneo e a novidade dos aspectos exteriores, considerava a monotonia dos seus afazeres, das suas tarefas na vida romana. Junto dos numerosos processos do Estado, tinha o coração cheio de sombras.
Então, o Públio, ele estava com o coração assim tão apertado que ele não conseguia ver as belezas da, da viagem, das paisagens que eles estavam passando, né? E acho que na nossa vida a gente é muito assim, né? A gente consegue ver, né? A Angélica até comentou já hoje, né? Aquilo que o nosso coração consegue, né? A gente não enxerga tanto com os olhos, porque se o coração está apertado, a gente vai acabar enxergando as coisas, né, de uma forma mais cinzenta. Se o coração está bem, né, se a gente está com as emoções controladas, a gente consegue enxergar as coisas mais coloridas. Então, as coisas efetivamente elas têm pouca influência na gente. O que manda é os nossos sentimentos, né? Então, se a gente quiser ter uma vida melhor, a gente tem que começar a olhar para dentro da gente. Porque a gente só vai ter a vida melhor quando a gente souber lidar com as emoções que a gente tem dentro da gente, né? E elas são esse filtro de tudo que acontece fora, né? Então, quando a gente tiver com maior domínio dessas emoções, a gente vai ter um filtro diferente daquilo que vem de fora. E aí, consequentemente, a gente vai estar mais em paz, né? Alguém quer fazer algum comentário? Debalde, que é inutilmente, em vão, a esposa procurou aproximar-se do seu espírito irritado, buscando tanger, né? Buscando tocar, né? Assuntos delicados de família, com o fim de conhecer e suavizar os íntimos dissabores. Experimentava a impressão de que caminhava para emoções decisivas no desenrolar de sua existência. Conhecera parte da Ásia porque, na primeira mocidade, havia servido um ano na administração de Esmirna, que é uma cidade lá na Turquia, próxima, na costa da Turquia, próxima a Atenas, na Grécia, de modo a integrar-se da melhor maneira no mecanismo dos trabalhos do Estado. Mas não conhecia Jerusalém, onde o esperavam como legado. Legado aqui nesse sentido é na Roma Antiga, um comissário do Senado que fiscalizava a administração das províncias. Então ele ia ter um trabalho oficial lá, como um senador realmente, como um legado do imperador, para a solução de vários problemas administrativos que lhe fora incumbido junto ao governo da Palestina. Como encontraria o tio Sálvio, mais moço do que seu pai? Há muitos anos não o via pessoalmente. Entretanto, era pouco mais velho do que ele próprio. E aquela Fúvia, que é a mulher do Sálvio, leviana, que tem um comportamento irrefletido, insensato, não é séria, leviana e caprichosa, que lhe desposara o tio no torvelinho, né, no rodemoinho dos seus numerosos escândalos sociais, tornando-se quase indesejável no seio da família, recordava os mais íntimos pormenores do passado, abstendo-se, procurando reprimir, procurando evitar, todavia, de comunicar à mulher as mais penosas expectativas. Essa parte eu também marquei, porque às vezes a gente, na vida, né, quer
como eu diria, que é proteger pessoas que a gente ama, né? E não fala algumas coisas que as pessoas eventualmente já deveriam saber, né? Eu acho que isso a gente está especialmente acontecendo na nossa sociedade com os nossos filhos, as crianças, né? Hoje as famílias procuram deixar essas crianças cada vez mais numa redoma, porque não pode ter nenhum desgosto, nenhuma contrariedade. Só que um dia essa redoma não vai estar mais nas mãos dos pais, né? As crianças vão crescer, vão sair de casa, vão para a faculdade, vão trabalhar, e aí tudo isso já não vai estar mais na mão dos pais, né? E aí essas crianças vão acabar enfrentando situações mais penosas, nesse caso, do que poderiam enfrentar, porque elas não sabem lidar com essas emoções, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito bem, isso é uma questão que é muito delicada para a gente, até que ponto devemos dividir essas angústias com as pessoas próximas, né? E a gente tem que fazer isso, né? Porque aquela pessoa é afetada, né? Não ficar atormentando, né, pessoas da família com os nossos problemas. Não é isso que eu quero falar absolutamente, né? Porque nossas famílias sempre tem aquela pessoa que qualquer probleminha que aparece na vida dele, ele tem que dividir com a família inteira, causar aquele rebuliço na família inteira e não era nem para tanto, né? Não era nem para fazer nada aquilo lá e ele gosta de causar esse. Quando eu falo assim, é dividir problemas com os nossos filhos, com as nossas esposas, maridos, né? É, pais, mães, né? Pessoas muito próximas, né? Que estarão diretamente afetadas, né? Eu acho que a gente tem que ser mais transparente, explicar, e às vezes são com essas trocas, né, que outras pessoas vão poder nos ajudar, né? Porque às vezes a gente não precisa ter todas as respostas, a gente precisa ter uma certa humildade no sentido de lembrar que nós não temos todas as respostas, né? Que a hora que a gente divide essas questões com pessoas, a gente pode ter deles, né, soluções mais efetivas para os nossos problemas. Vocês querem falar alguma coisa? Então vou continuar. Refletindo igualmente na situação da esposa e dos dois filhinhos, encarava com ansiedade os primeiros obstáculos à sua permanência na Judéia, na qualidade de patrícios, mas também como estrangeiros, considerando que as amizades que os aguardavam eram problemáticas. Entre as suas cismas e as preces da esposa, estava a terminar a travessia do Mediterrâneo, quando chamou a atenção do seu servo de confiança nestes termos: Comênio, dentro em pouco estaremos às portas de Jerusalém, mas antes que isso se verifique, temos que realizar pequena marcha depois do ponto de desembarque, reclamando-se muito cuidado de minha parte com relação ao transporte da família. Esperam-se alguns representantes da administração da Judéia, mas certamente estaremos acompanhados dos teus cuidados, pois vamos aportar a região para mim desconhecida e estrangeira. Reúne todos os servos sob as tuas ordens, de modo a garantirmos absoluta
absoluta segurança pelo caminho. Eu marquei essa questão pelo absoluto, né? Não existe segurança absoluta, né? Existe nós sabermos lidar com os nossos problemas, né? Então, a gente sempre vai ter que enfrentar situações. Se a gente acho que o mais importante é saber como lidar com as situações, né? E não tentar buscar essa segurança absoluta, né? A gente, a gente ajuda mais os nossos filhos se a gente der condições deles lidarem com os problemas, né? Do que darmos segurança absoluta para eles. Senhor, contai com o vosso desvelo, né? Desvelo é dedicação, né? Cuidado. Respondeu o servidor, entre respeitoso e comovido. Então, eu acho que a gente podia parar por aqui, porque agora vai entrar numa outra parte que vai acabar um pouquinho mais comprida, né? E eu acho que ela vai trazer já mais discussões, né? Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário?